Em nome do Maraca, cumprimento o pessoal da TV Câmara, doutora Patrícia, nosso jurídico, doutor Fábio, a nossa assessoria, o Everton, que está aí representando André Trindade, e os assessores aí, do nosso Luiz e o assessor do Maurício Gasparini, que infelizmente não pôde estar aqui. Aí, está aqui. Não, o Luiz está aí. Chegou atrasado, né? Tá bom, Fernando, seja bem-vindo. Doutor Marcelo, puxa a cadeira, senta aqui para nós. É uma honra ter o senhor aqui com a gente aqui, doutor. Pega uma cadeirinha aqui, não? Não, quer sentar aqui, doutor? Nós precisamos... Não, doutor, vem cá. O senhor vai nos ajudar, doutor. Para nós receber o senhor aqui é uma honra, viu, doutor? Não, vem de cá. Aqui cabe, aqui, vem cá. Vem cá, vamos cá. Vem cá, doutor. Vai lá aí, eu tava lá no cantinho, lá, vai lá, doutor. Obrigado. Essa é a nossa quarta reunião da Comissão Especial de Estudo para Averiguação da Real Implantação do IPTU Verde em nossa cidade. Hoje teremos o prazer de estar ouvindo o ilustre funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, o senhor Percy, especialista em ciências ambientais. Ele nos fará, agora em breve, uma apresentação para nós. Para iniciar, eu passo a palavra ao nosso colaborador, o nosso relator, o Alessandro Maraca, para dar as suas boas-vindas aos novos amigos aí. Senhor presidente, vereador Maurício Vilabranches, que teve a brilhante ideia de montar e compor essa CE, uma das CEs mais importantes que existem nessa casa, porque através dessa CE nós vamos poder melhorar a eficiência da nossa cidade e começar a enxergar soluções em um grande problema que nós temos, que é a falta de incentivo para que as pessoas busquem aplicar em suas casas, em suas residências, em suas empresas, ações ambientais e que vão trazer um retorno muito grande. Então, em nome do vereador Maurício Vilabranches, eu cumprimento a todos da mesa, os servidores aqui dessa casa, os assessores, os vereadores aqui presentes, a assessoria de imprensa da Câmara Municipal, a TV Câmara, doutor Marcelo, Patrícia, Fábio e o Percy. Eu acho que nós não poderíamos iniciar de forma melhor as oitivas dessa comissão, que já se reuniu algumas vezes, mas acho que essa oitiva é muito importante. E o Percy, acho que é a pessoa mais indicada para que a gente possa ouvir aqui. É um profissional que tem conhecimento de causa, além disso, é um apaixonado pelas questões ambientais, e eu acho que com isso nós vamos conseguir caminhar muito. Queria só dizer o que eu venho já reafirmando, né, em outras sessões dessa CE, a importância de criarmos mecanismos de compensação para o munícipe que investir em ações que vão trazer um retorno a curto e médio prazo para a cidade é muito importante. Eu acho que desde implementar um sistema de captação de água, um sistema de energia solar ou de aquecimento solar de água, coisas que hoje são palpáveis, né? Um tempo atrás isso era muito mais difícil, e ações mais simples, como plantar uma árvore em casa, cuidar dessa árvore, utilizar em sua casa produtos que tenham como eu poderia dizer, produtos que tenham uma capacidade ecológica maior, e reciclar em casa, reutilizar, entre outras coisas. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o vereador Maurício e fazer também na outra
reunião da comissão, eu fiz questão de dizer que o seu Maurício, ele foi muito feliz, e ele usou a sabedoria que ele tem, que ele conquistou durante esses anos todos, trabalhando em sua comunidade, trabalhando com as pessoas, para não incorrer em uma coisa que às vezes nós, vereadores, querendo fazer aqui nessa casa, incorremos, que é a inconstitucionalidade. É muito comum um vereador querendo ajudar a cidade não prestar atenção nos limites da ação do vereador aqui nessa casa. E são muitos esses limites, que não nos permite fazer muita coisa que nós gostaríamos de fazer, doutor Marcelo, por conta do risco de incorrer na inconstitucionalidade. E nós temos, o exemplo vem de dentro, né? Essa casa, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, ela foi noticiada como a campeã de inconstitucionalidade no Brasil. Isso já vinha mudando, e eu acho que nessa legislatura isso ficou muito evidente, né? A preocupação de que os nossos projetos sejam constitucionais. E muitas vezes, por conta dessa preocupação, o vereador ele tem uma boa ideia, ele trata bem de um assunto, ele traz subsídios para ter uma boa lei, e muitas vezes ele não pode apresentar essa lei, mas ele pode criar mecanismos de discussões, que é o que o seu Maurício fez aqui. Então, parabéns mais uma vez, seu Maurício. Fiquei muito orgulhoso e muito feliz da sua atitude de fazer parte dessa comissão. Eu que agradeço, Mário. E peço desculpa ao Binei e ao Marcelo, lá do Vetores, passou despercebido. Obrigado pela presença de vocês, tá? A minha assessoria também está aí, nossos amigos, né? Teu nome aí, qual que é? Do André? É o Rafael. Obrigado, Rafael, pela presença. E passamos a palavra ao Percy. Não, você já vai fazer a demonstração já? Você já vai fazer? Essa luz aqui? Será? Alô? Alô? Acho que aqui fica melhor, né? O contrário consegue. Vocês que estão aqui no canto conseguem ver? Se não, muda para lá. Acho que essa fileira aqui fica difícil ver, né? Pessoal, boa tarde. É uma satisfação poder colaborar, né, com a comissão. Acho que tenho bastante a contribuir no que diz respeito principalmente ao item da vegetação, né? Embora eu sei que a comissão trata de outros temas relacionados aí à sustentabilidade ambiental, né? A questão do lixo, da água, da energia, né? A gente também tem que pensar na fauna, né? A minha apresentação ela vai trazer alguns dispositivos legais que nós já dispomos em Ribeirão Preto. Então, acho que é interessante a gente conhecer o que já existe, né, de base legal, né, o que está previsto já, e também vou falar um pouquinho do que passa lá pela Secretaria e da forma como nós trabalhamos em função dessa legislação já existente. Ok? Tá? Eu sou formado em Ecologia, né, fiz na Unesp em Rio Claro, depois eu fiz o mestrado também, fiz um estudo para Ribeirão Preto sobre a quantidade de vegetação no ambiente urbano, aquela questão dos índices de áreas verdes, toda aquela questão também, não só de quantidade, mas de qualidade de praças e parques. Então essa é a minha praia. A questão do verde urbano é uma área que eu tenho bastante a contribuir, né? Atualmente eu trabalho com licenciamento ambiental lá na Secretaria. O licenciamento é hoje o principal instrumento de gestão, né, ambiental, não só em Ribeirão, eu acredito também que no estado de São Paulo e no Brasil, né? Embora existam outros, a gente vai falar um pouquinho disso. O licenciamento, ele trata de emitir licenças e autorizações para toda atividade que cause impacto no meio ambiente. Então, desde a implantação de uma padaria, até a implantação de um grande loteamento, o corte de uma árvore, tudo isso passa por um crivo técnico, né, em que nós vamos emitir uma autorização, uma licença, ou não, né, ou não. Então, vamos lá. O Código de Meio Ambiente é uma das leis complementares do Plano Diretor. Tá? Ele foi instituído em 2004, é a Lei 1616. Então, ele é a principal legislação ambiental em Ribeirão Preto, indiscutivelmente, embora existam outras. Ele é um conjunto de leis, né, que trata de vários aspectos da questão ambiental. Tá? Dentro do Código de Meio Ambiente, já no artigo 2º, fica instituído o quê? A Política Municipal de Meio Ambiente.
E ali na política, um dos princípios da política, né, que é no inciso 7º, artigo 2º, está previsto o quê? Estímulos e incentivos que visem a proteção e a recuperação do meio ambiente, que é onde se encaixa a ideia do IPTU verde, né? Da mesma maneira, além de ser um princípio, é também um instrumento, né? Então, no artigo 19, instrumentos básicos da política de meio ambiente, os mecanismos de estímulos e incentivos para a recuperação, preservação e melhoria do meio ambiente. Então, essa previsão legal geral, ela está dentro da política de meio ambiente. Então, isso vem de encontro com o que já está estabelecido. Vamos lá. Bom, além dos mecanismos de incentivos fiscais, creditícios, né, existem outros instrumentos da política. Tá? Um deles, por exemplo, eu acabei de falar para vocês, que é o licenciamento ambiental. Está aqui. Né? Então, o licenciamento de atividades que têm potencial de causar impacto no meio ambiente. Um outro instrumento é pesquisa e capacitação tecnológica. Um outro, educação ambiental e os meios destinados à conscientização pública. Então, a política ambiental, ela é embasada pelos instrumentos de gestão. Um dos instrumentos é os mecanismos de estímulos e incentivos. Então, reforçando a ideia anterior. Vamos lá. O artigo 32, ele vai tratar especificamente desse assunto, dos estímulos e incentivos. O que ele diz? O poder público municipal incentivará ações e atividades de caráter público ou privado que visem a proteção e a recuperação do meio ambiente e a utilização autossustentada dos recursos ambientais, mediante concessão de vantagens fiscais e creditícias, bem como apoio técnico, científico, operacional. Então, não só a questão, né, das vantagens fiscais e creditícias, mas o poder público também apoiará, né, também incentivará, né, através de apoio técnico operacional. Nesse artigo 32, né, o parágrafo 1º, né, ressalta prioridade às atividades de proteção e recuperação, né, e também de desenvolvimento da conscientização ambiental e de tecnologias sustentáveis. Parágrafo 2º, avaliação técnica da adequação ambiental do benefício gerado. Essa é uma questão bastante importante na operacionalidade do IPTU verde, por exemplo. Né? Como é que nós vamos checar, né, que aquilo que o privado ou o público está fazendo é merecedor daquela vantagem fiscal? Né? Então, atualmente, nós fazemos isso para Ribeirão no caso da vegetação. Né? Eu vou falar isso mais para frente um pouquinho. Tá legal? A gente checa, a gente vai lá e vê. Não, o cara plantou a mata ciliar. Então, você vai, eu faço esse tipo de serviço. Eu vou lá, olho, mata ciliar implantada, cumprindo uma função ecológica, parecer positivo de redução do IPTU, por exemplo. Tá? Existem outras situações. Parágrafo 3º, essas vantagens, né, fiscais e creditícias podem ser sustadas ou extintas quando o benefício descumprir as exigências da disposição da legislação. Então, você voltou lá, não, o cara tirou a mata ciliar. Não, então não tem mais, não merece mais a redução do imposto. Né? Então, é mediante uma vistoria técnica que a gente decide isso. Vamos lá. Próximo. Bom, para águas subterrâneas, além de vegetação, a gente também tem uma disposição, né, nesse sentido, que é o artigo 118, né, do Código de Meio Ambiente. Visando a proteção das águas subterrâneas que abastecem o município, o Poder Executivo Municipal deverá promover incentivos para reuso e recirculação de água nas indústrias e em outras atividades humanas, comércio, próprias instituições públicas, escolas. Né, eles dão um destaque para a indústria por causa do consumo maior nesse tipo de serviço. Vamos lá. Bom, o artigo 170, já entrando na questão da vegetação, que é onde eu vou me ater um pouco mais, diz o seguinte: a preservação dos remanescentes de vegetação natural em áreas particulares será incentivada através de, né, permuta diária, transferência do potencial construtivo, desapropriação. Não previu aqui a questão da redução e isenção de imposto predial e territorial. Né? Então, a nova lei ela suprimiu
uma disposição que estava na lei antiga, que eu já vou mostrar para vocês. Antes de passar para o próximo slide, queria só explicar para vocês que quando a gente fala em remanescentes de vegetação natural, nós estamos falando de matas e cerrados que se mantiveram preservadas ao longo do tempo. Então, aquela propriedade, seja rural ou urbana, que ainda tem, né, dentro do seu limite, do seu território, uma mata ou um cerrado, isso é tido para a gente, do ponto de vista ambiental, como uma coisa muito importante. E aí sim, ter a redução do imposto é um incentivo bastante importante. Né? Próximo. Só uma questão, essas áreas de potencial de preservação, elas são tombadas, elas possuem cadastro na prefeitura? Sim, sim. Vou falar daqui a pouco, todas. A partir de uma tese de doutorado, vou falar daqui a pouquinho. Tem um slide que vai mostrar, inclusive, um mapa. Tá? Vamos lá. Arborização urbana. A antiga lei de arborização urbana, de 95, né, previa, né, dentro da preservação desses espaços, o quê? Redução, isenção ou redução de taxas ou impostos municipais. Né? Então, a nova lei, aquele artigo 170, não previu. No entanto, está previsto como princípio, está previsto como instrumento, eu já mostrei isso no começo da minha fala. É só para mostrar que a antiga lei ela era um pouco mais direta nisso, quando falava da vegetação. Vamos lá. A antiga lei de arborização também trazia o artigo 17, que eu acho bastante interessante, né, que dizia o seguinte: redução ou isenção do IPTU para propriedades com maciços vegetais, né, então aglomerados de vegetação, de porte arbóreo, ocorrerá nos seguintes casos: propriedades com 10 a 20% coberto por maciço, redução de 20%. Propriedades com 20 a 50, 50% de redução. Propriedades com 50 a 80 cobertas por maciço, 80% de redução. Propriedades com mais de 80% de cobertura vegetal, isenção total do imposto. Né? E no caso de esse parágrafo aqui, quando a cobertura vegetal se constituir como vegetação primitiva, o que é a vegetação primitiva? É aquela que nunca foi mexida, aquela que não teve alteração do homem. Porque a maioria da vegetação que restou no município, a grande maioria, a gente chama de uma vegetação secundária. Já teve alguma alteração. Né? Ou, mesmo pelo motivo da agricultura ou da urbanização, né, impactar toda a parte que a gente chama de... tem um termo mais técnico, é ecótone, mas como é que se diz? A parte que está mais periférica da vegetação. Né? Então, tem depósito de entulho, fogo, entendeu? Vandalismo, tudo isso fica impactado. Né? O interior da mata está mais preservado. Né? Esse artigo aqui, 17, que eu acho bastante importante, que não está na nova legislação, o que eu fiz? Eu saí de férias agora em abril. Em março, nós constituímos um expediente interno e fizemos uma consulta formal para a Secretaria de Negócios Jurídicos para saber se a antiga lei de arborização ainda está vigente. Por que eu tive essa dúvida e quis fazer isso de maneira formal? Porque o Código de Meio Ambiente, que é de 2004, quer dizer, 9 anos depois, né, é o que está em vigência. Né? E eu tenho essa dúvida se a antiga lei de arborização foi revogada. Eu procurei, né, nas consultas, tanto aqui na Câmara como no link de legislação da Prefeitura, e não encontrei isso. Então, nós fizemos essa consulta formal, não obtivemos uma resposta ainda. Isso vai ser importante, eu acredito, né, se ainda estiver em vigência. Né? Eu julgo esse artigo como um bom artigo, né, para a gente mensurar a redução do imposto em função do quanto que está preservado. Né? Usar os efeitos, ou ela pode. Desculpa. A revogação pode ser expressa, pode ser tácita. Ah, tá. Quando ela tratar da mesma matéria, pela especialidade e pela vigência posterior, ela revoga. Ela revoga. Agora pode ser expressa. Quando ela diz tá. que revoga. Então, pode ser que tenha sido tácita. Por quê? Todo o conjunto da lei de arborização nós jogamos para dentro do código. Alguns artigos ficaram de fora. E esse foi um deles. Entendeu? Pode ser. Tá. Se o legislador não incluiu, por que ele não incluiu? Talvez ele não quisesse prever esse tipo de... Tá?
Vamos lá. Bom, a lei que a gente toma como base, uma lei mais antiga, que existe em Ribeirão, né, e eu queria chamar a atenção para essa lei complementar, que eu tomo como base para dar o meu parecer técnico. O que ela diz? Lei Complementar 217 de 93, lá atrás. Dispõe sobre benefícios fiscais imóveis preservados por lei municipal. O imóvel submetido a restrições de edificação e uso, por ter sido preservado por lei municipal, em decorrência de interesse histórico, arquitetônico, artístico, cultural, paisagístico ou de defesa do meio ambiente, desde que, a critério da administração municipal, e aqui o ponto-chave que eu acho que a gente não pode perder, viu, vereador, se encontre em bom estado de conservação, gozará dos seguintes benefícios fiscais: isenção do imposto sobre propriedade IPTU, incidente sobre imóvel preservado. Então, se eu vou lá na beira do rio, estou na propriedade, né, de um determinado senhor, ele pediu a redução do imposto. Olha, estou aqui com vegetação na margem do rio. Eu chego lá, né, aí é o olhar técnico. Ele tem uma mata que realmente está cumprindo uma função ecológica, de melhorar o clima, de abrigar a fauna, de proteger o solo, de proteger o recurso hídrico, parecer favorável. Ou seja, aquela vegetação está em bom estado de conservação, está cumprindo uma função ambiental importante, né? Agora, se eu vou lá e não encontro isso, vou dar um exemplo aqui, pés de bambus, entendeu? Misturado com grama, com mato, uma coisa abandonada, o parecer não vai ser favorável. Porque não está cumprindo uma função ambiental, como deveria. Cumpre alguma função? Cumpre, está protegendo ali o solo para não desbarrancar e tal. Mas não está contribuindo com, por exemplo, com espécies de mata ciliar, com árvores adequadas, né? Entendeu? É diferente, né? Então, essa lei é bastante importante e está em vigência. A gente usa bastante ela. Vamos lá? No município de Ribeirão, a gente tem... Fernando, né? Fábio. Aqui ele diz o seguinte, em decorrer preservado por lei municipal, né? Desde que preservado por lei municipal. Então eu quero dar agora, citar os exemplos dos casos em que a gente tem a previsão na legislação dessas áreas que estão preservadas. Vamos lá, são 2 artigos. Próximo. Que é o Código de Meio Ambiente, a 1616/2004. No município de Ribeirão Preto, as APPs, áreas de preservação permanente, ao longo dos rios, nascentes, lagos e reservatórios, corresponderão às faixas com as seguintes larguras mínimas. É uma coisa que a gente conhece bastante, que vem do Código Florestal Federal, né? Então, córregos com menos de 10 metros de largura, 30 metros de preservação de cada lado, né? Córregos com 10 a 50 metros de largura, 50 metros de cada lado. É o caso do Ribeirão Preto chegando quando ele deságua no Rio Pardo. O caso do Rio Pardo, cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura, um rio já, né, regional, importante, você vai ter 100 metros de APP. Então isso aqui é uma previsão que repete o Código Florestal Federal, tá? Válido para Ribeirão Preto. A próxima, que aí sim é a novidade para a gente em Ribeirão, que é o artigo 168, ele vai trazer o conceito de áreas de proteção obrigatória, né? Então, quais são as áreas de proteção obrigatória no município de Ribeirão? As APPs, que eu acabei de falar, ao longo dos rios, né? As reservas legais, isso aqui principalmente dentro de propriedade rural, né? Em cumprimento ao Código Florestal Federal. As reservas de áreas de uso restrito por fragilidade de ecossistemas, que porventura, por exemplo, o reflorestamento da USP, né? É uma área que tem uma importância genética, ecossistêmica, toda diferenciada. Tem um fundo de pesquisa ali relevante, não só para Ribeirão, para o estado como um todo. Então, é uma área de uso, uma reserva de uso restrito. Áreas com vegetação primária, né, que não foram alteradas pelo ser humano ainda, ou estágio avançado de regeneração. Corredor ecológico, vou falar disso daqui a pouquinho, né, que é quando você interliga uma mata com outra, né, os corredores ecológicos. E também reservas em áreas urbanas ou de expansão urbana, manchas de vegetação importantes, como moderadores do clima, abrigo da fauna. Tá? Então, esse conjunto aqui de áreas, né, são 6 tipos, né, são as áreas de proteção obrigatória.
O que nós fizemos em 2008? Aí eu vou responder a pergunta do Marcelo que saiu. Cuja vegetação natural, cuja preservação tenha sido justificada pelo CIMA. O CIMA é o Sistema Municipal do Meio Ambiente. Nós tivemos a felicidade, né, de ter uma tese de doutorado, que foi de uma colega nossa lá da prefeitura, da Olga Henriques, é uma bióloga. Em 2003, 2004, ela fez um levantamento total da vegetação de Ribeirão Preto. O que sobrou de matas e cerrados em Ribeirão Preto, né? Acho que a próxima imagem, Fábio, vamos ver se é. Não. Próxima, depois eu volto. Próxima, está aqui. Isso aqui é o município de Ribeirão, né, o território de Ribeirão Preto. Tá? Tudo que está pintadinho aqui de verde é o que sobrou de matas e cerrados com mais de 3 hectares, né, no município de Ribeirão Preto. Área urbana, área rural. Okay? Esse mapa aí é de 2003. Nós pegamos essa base, né, ela fez um levantamento dissecado, levantou espécies, perfil de solo, tipo de solo em cada mata, foi coisa de tese, né, coisa detalhada e tal. Então ela identificou 99 remanescentes de vegetação natural em Ribeirão Preto com mais de 3 hectares, cerrados e matos, porque em Ribeirão a gente tem cerrado aqui na Zona Leste, né, que é a área de recarga do aquífero, né, que é um solo diferente, então ali a gente tem todo um olhar diferente, uma vegetação diferente. E todo o restante da cidade, onde está vermelho aqui, Mato Santa Teresa, Mato Santa Teresa é o maior remanescente na cidade. A resolução CIMA de 2008 veio e disse o seguinte, olha, todos esses 99 fragmentos, considerando esses perímetros todos que estão na tese da Olga, são áreas de proteção obrigatória. Certo? Isso significa 4,5% do município de Ribeirão Preto, do território de Ribeirão Preto. Quer dizer, é muito pouco, abaixo de 5%. Né? Se nós fôssemos considerar o que pede o Código Florestal, que fala em 20% para reservas legais mais as APPs, nós deveríamos ter em torno de 30% de área coberta com vegetação. Né? Mas Ribeirão Preto tem um histórico aí, não só Ribeirão, a região toda, né? O ciclo do café e o ciclo da cana foram ciclos econômicos que desmataram muito, principalmente o do café, né? Que era uma realidade muito diferente da atual, com relação à preocupação do meio ambiente. Então nós temos um déficit de vegetação, como Jardinópolis deve ter, como Jaboticabal deve ter. Né? Me parece que o município que tem a maior quantidade de cobertura vegetal na região, se eu não me engano, é Cajuru, que chega a 23% ou 28% do seu território com a área ainda coberta de matas e cerrados. Tá certo? Então, a resolução CIMA, pessoal, veio e considerou tudo isso como área obrigatória. Então, a rigor, em Ribeirão Preto, não se corta mais matas e cerrados desde 2004 pelo Código de Meio Ambiente. E não corta mesmo. Né? Estou falando de áreas com mais de 3 hectares. Tá? Tem áreas que são menores que 3 hectares, que porventura ficam fora disso daqui. Tá? Então, quando alguém, um empreendedor, vai fazer um novo loteamento, e ele tem uma mata dentro da área dele, aquela mata vai se transformar o quê? Numa área verde, né? Obrigatoriamente, do loteamento. Né? E essa área pode corresponder a 50% da propriedade dele, 20%, 10%. Né? E então, mesmo que ele entre com o pedido para cortar uma parte da vegetação na CETESB, que aí é a atribuição da CETESB, né, no caso de matas, a CETESB vai respeitar o quê? O plano diretor do município. Porque isso aqui tudo é lei complementar do plano diretor, né, que está atrelado ao Código de Meio Ambiente. Ok? Vamos voltar, eu já estou indo para o fim. A próxima, essa imagem aqui, isso. Então, a outra, Fábio, desculpa aí. A resolução CIMA 01 de 2008, né? Ela então traz, eu falei 99, 98 remanescentes de vegetação natural submetidos ao regime de proteção obrigatória, né? A obrigatoriedade de proteção contra ações que comprometam essas matas, né? A integridade, fogo, supressão de vegetação e tal. E também prevê que cada uma dessas matas tenha um plano de manejo, né, para preservar e melhor conservar essas áreas. Tá certo?
próximo é a foto. Não, eu queria mostrar a foto para vocês. Volta, Fábio, por favor. Isso aqui. O que parece isso aqui? A Amazônia, né? Mas não é, a Mata de Santa Teresa. Isso aqui nós estávamos fazendo um voo em 2009, junto com o pessoal da USP de São Paulo, para mapear todas as manchas de vegetação importantes no município, né? E eu fiz parte desse voo em 2009 e o cara que estava do meu lado, um estagiário lá da Faculdade de Arquitetura, teve a felicidade de pegar, né, essa situação, né, esse coração da mata todinho preservado. Então, nas minhas palestras eu levo sempre essa mata e falo, gente, onde que é isso aqui? Todo mundo, Amazônia. Eu falo, não, por incrível que pareça, Ribeirão Preto é a Mata de Santa Teresa. A mata não é tão grande assim, né, a gente também tem que desmistificar isso, ela é o fragmento maior que tem, né, de mata em Ribeirão Preto, mas são apenas 170 hectares, isso é muito pouco se a gente considerar em conservação de biodiversidade, né, em proteção de fauna e mesmo de flora, é muito pouco, tá? Sim. Eu fui há uma semana para Jundiaí, fui para conhecer uma outra questão, eu fiquei impressionado com o tanto de áreas verdes que eles ainda têm lá e preservadas. A cidade de Jundiaí, ela tem um mapa muito parecido com o de Ribeirão, mas ela só pode crescer em uma faixa no meio dela, ela é cercada por matas. E aí, vendo isso, eu fico muito triste, né, em saber que Ribeirão, ao longo da história da cidade, deixou com que isso acontecesse. Pelo que você falou, é uma coisa que na nossa região é muito comum, porque a cidade que tem mais 23%, Cajuru, Cássia, ainda acho que é bem menos do que hoje eu pude confirmar em Jundiaí, porque eles têm em Jundiaí. Jundiaí tem a Serra do Japi, né, que é uma área de preservação importante lá, e é muito maior que a Mata de Santa Teresa, né? O que conta muito aí é essa facilidade para a agricultura, né, Maraca, que o ciclo do café foi bastante... Do ponto de vista ambiental, ele foi bastante agressivo no norte do Paraná, todo esse interior de São Paulo. Ribeirão é uma realidade, provavelmente Rio Preto, Bauru, Araçatuba, estou pegando as cidades maiores do interior, mas todas as menores também, né, talvez uma ou outra com algum diferencial, porque você tem uma topografia mais plana, né, solos aqui na região, vocês sabem disso, né? Aliás, Ribeirão, eu tenho um artigo escrito no jornal que eu falo muito disso, assim, Ribeirão é uma dádiva, toda a riqueza de Ribeirão é uma dádiva da natureza. A gente tem uma água maravilhosa e tem um solo maravilhoso, né? E a vegetação também, só que a vegetação sumiu, ficou muito pouquinho, né? Existem iniciativas de reflorestamento, mas são muito tímidas ainda, né? São muito tímidas. Os corredores ecológicos é uma questão muito importante para Ribeirão, e eu acho que esse item do corredor ecológico, né, interligando essas matas através dos fundos de vale, dos rios, eu acho que isso é merecedor de incentivo fiscal, sabe, para valer mesmo, porque a gente vai ter aí sim uma contribuição para evitar enchente, trazer de novo a fauna, né, interligar essas manchas de vegetação. Que é a próxima imagem? Passa, por favor, Fábio. Eu queria mostrar para vocês um trabalho que nós estamos fazendo na Secretaria, já desde 2014. O que nós estamos fazendo? Nós temos uma previsão também na 1616, o artigo 148, que ele fala o seguinte, todos os parques urbanos, né, como Curupira, Tom Jobim, o Maurílio Biagi e os fragmentos de mata, sofrerão restrições no que diz respeito à urbanização num raio de 500 metros. Nós tínhamos essa previsão legal desde 2004 e não avançávamos nisso. Tinha essa previsão, né? À medida que a cidade vai crescendo, principalmente Zona Sul e Zona Leste, que são dois vetores de urbanização importantes, nós vamos nos aproximando dessas matas, né? Que outrora eram rurais e passam a ser urbanas. Então, o que nós temos feito ultimamente? Nós temos feito o raio de 500 metros em volta, por exemplo. Aqui nós temos uma mata, né? Temos uma mata aqui, ó, no topo de um morro na Zona Sul, ao lado do loteamento Santa Marta, né? Então, o que nós fizemos? Eu trouxe um exemplo, nós já fizemos já umas 30 situações como essa. Nós fizemos o que pode
e o que não pode nesse raio de 500 metros. Né? Então, nós estabelecemos os corredores ecológicos, né? Para interligar com as outras áreas de mata. Né? Aqui você tem um curso d'água, por exemplo, então é importante que você tenha um corredor ecológico que ligue essa aqui, que é uma mata de topo de morro, né? Onde tem fauna, para ele ir acessar a água lá embaixo. Né? Então, nós estamos trabalhando, à medida que os empreendedores, né, de loteamentos vão chegando, né, a urbanização vai se aproximando dessas matas e desses cerrados, eles estão, quando nós emitimos as diretrizes ambientais, o primeiro documento que um loteador tem em Ribeirão é a diretriz ambiental, somos nós que fazemos. Olha, tem um rio, tem uma mata, tem uma encosta, né? Aqui é cerrado, aqui é área de recarga do aquífero, enfim, a gente já fala, isso pode, isso não pode. Então, esse tipo aqui de trabalho, que era uma coisa que nós não fazíamos antes de 2014, nós passamos a fazer, para exatamente prever essas interligações entre as matas e os cerrados aqui no município. Tá? Eu acho que esse tipo de coisa, até agora, né, a gente não tem sentido que os empreendedores estejam reclamando tanto, porque toma-lhes, né, uma porcentagem da gleba ali que vai ser loteada. Né? Então, às vezes, o que a gente chama de área útil. Né? Ele tem que deixar 20% de área verde, por obrigação de lei. Né? No caso de Zona Leste, 35%, que é o caso do Cerrado, né? Porque a área de recarga, então a porcentagem é maior, mas às vezes ele acaba tendo que deixar um pouco mais que 20%. Né? Então tem alguns empreendedores que entendem isso mais fácil, tem alguns que têm alguma ressalva, a gente às vezes, né, refaz alguma situação, mas a gente está estabelecendo isso como uma medida técnica, né, com força legal, né, ainda não é ainda não é uma forma de portaria, é na forma de uma diretriz técnica que sai de dentro da secretaria, mas que está avançando, né, para aumentar esse verde na área de expansão urbana. Né? Então, eu vejo, por exemplo, que um proprietário, quando ele topa fazer um corredor ecológico com largura de 60 metros, né, por onde vai transitar a fauna, você vai ter, né, o transporte de pólen, que é tudo isso que mantém a mata viva, né, todo a semente e o pólen é a alma da sobrevivência de uma mata. Se a mata de Santa Teresa ficar isolada, sem contato nenhum com as outras matas, a tendência da mata de Santa Teresa é desaparecer, do ponto de vista biológico. Por isso que quando você vai no plano de manejo da mata de Santa Teresa, o principal item que eles tratam é o quê? A conectividade. É conectar a Santa Teresa com as matas que estão mais próximas a ela, porque você vai ter essa troca genética através da semente e do pólen. E aí os animais são super importantes nessa jogada. Entendeu? Vamos lá. Estou terminando, gente. Infelizmente, eu não gosto dessa legislação, mas ela existe. Vou falar por quê. Em 2006, nós tivemos a Lei 2135, que alterou alguns dispositivos no Código Tributário Municipal. E ele diz o seguinte: fica estabelecida pela presente lei isenção de IPTU para áreas declaradas de utilidade pública e de preservação permanente. Né? Também como as áreas de servidão para emissário de esgoto. Qual a diferença daquela de 93 que eu falei para vocês? Aquela lá, ela fala assim, quando em bom estado de conservação. Aqui abriu brecha, entendeu? Qualquer coisa. Então, o cara, pelo fato dele deixar 30 metros, que é por lei, ele tem que deixar 30 metros, todo proprietário tem que deixar, né, 30 metros, ele fala, não, mas aqui essa lei. Aí a gente rebate com aquela, mas aquela fala em bom estado de conservação. Temos conseguido manter esse ritmo nos pareceres técnicos nossos, mas já aconteceu casos de recorrer e daí falar, não, pelo simples fato de eu não poder edificar nesses 30 metros, né, eu já teria a isenção do imposto, a redução do imposto por previsão nessa lei. Aí eu queria entrar numa discussão com vocês, que é a última fala minha, que é o seguinte, que é a função social e ambiental da propriedade. Aí nós vamos cair na Constituição Federal. Né? Então, aqui, ó, a isenção dada pelo fato da PP não ter potencial construtivo e ou econômico, né? Função social da propriedade se consuma quando ela atende, entre outros requisitos, à preservação do meio ambiente. Né? Isso está previsto na Constituição. Próximo.
A Constituição de 88, né, quando fala da função social da propriedade, ela fala em vários momentos, né? No artigo 5º, quando trata dos direitos e deveres individuais e da coletividade, né, lá no inciso 23, ele vai falar que a propriedade atenderá à sua função social. Então, a propriedade ela não tem só função econômica, né? Então, às vezes, o pessoal joga também, na minha visão, é um pouco perverso isso. Ela tem também uma função social, né, e ambiental. Nós vamos mostrar o ambiental agora. No artigo 170, da ordem econômica, fundada no trabalho humano e na livre iniciativa, com o fim de assegurar a existência digna para todos, conforme os ditames da justiça social, observará os princípios. 2, propriedade privada. 3, função social da propriedade. 6, defesa do meio ambiente. Né? Ainda na Constituição de 86, específico para a propriedade rural, a função social da propriedade rural é cumprida quando atende simultaneamente os seguintes requisitos. Um deles, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Tá certo? Próximo, último slide. Capítulo do meio ambiente, na Constituição de 88, né? Um capítulo bastante importante, e foi um avanço muito importante na época, né? Em 88. Artigo 225. Previsão do direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aqui uma questão importante, gente, que eu acho que tem a ver com a comissão. Cabendo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Por que eu estou chamando a atenção disso? Eu vou fazer essa exposição, depois a gente pode conversar. Eu acho que a gente tem que ter uma linha de corte naquilo que o ser humano faz pelo meio ambiente, como uma coisa, vamos dizer assim, mais de consciência, e aonde que é a linha de corte onde entraria esse benefício, esse estímulo econômico. Né? Eu acho que a comissão, esses dois parâmetros, seria bacana se ela se balizasse nisso, economia e consciência. A gente não deixar de fora a questão da educação ambiental. Né? A gente não perder de vista isso. Para assegurar a efetividade desse direito, né, qual que é o direito? Meio ambiente ecologicamente equilibrado, a definição de espaços especialmente protegidos. Quando eu falo espaços especialmente protegidos, eu estou falando de tudo aquilo que eu falei para Ribeirão. Área de proteção obrigatória, APP, reserva legal, tudo isso, que é previsão federal, e a gente traz para a previsão também municipal. Né? Ribeirão rebate e vai mais longe. Quando o Ribeirão traz a área de proteção obrigatória, a resolução CIMA, os corredores ecológicos, ela avança mais. Ela avança mais do que muitos municípios. Né? Então, a gente tem um caminho, vamos dizer assim, já percorrido, né? Que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Acho que tem mais um, só para ilustrar a fala. Eu queria dizer para vocês, isso aqui é um dos princípios que eu carrego comigo, né? Essa imagem e essas duas pequenas frases aqui, que é o seguinte, gente, o meio ambiente, ele presta para a gente serviços, né, e produtos o tempo todo, né, quer dizer, se não ar, água, entendeu, o próprio equilíbrio do clima, né, o ser humano, ao longo da sua, né, do seu desenvolvimento, de todas a civilização, toda a história da civilização humana, desenvolveu produtos e serviços tecnológicos. Desde coisas mais artesanais, como essa rede, né, que esse pescador está usando, como coisas ultra sofisticadas, como as coisas que a gente usa atualmente. Né? A gente pode ter coisas extremamente sofisticadas e ter um mar aqui que não tem mais peixe. Né? Quer dizer, então, isso aqui que ele está fazendo, pescando, é possível perante duas coisas. A natureza está fornecendo um negócio para ele, que é o mar, o peixe, o equilíbrio que tem naquele mar, mas ele também desenvolveu, né, no caso aqui, uma coisa artesanal, uma tecnologia, né, primitiva, vamos chamar assim, que é essa rede aí. Então, a gente não pode valorizar apenas isso aqui, que eu acho que é o que está acontecendo muito atualmente, e desconsiderar isso. Né? Todo o suporte da nossa vida humana, né, para sermos antropocêntricos, né, está calcado no funcionamento da natureza. Né? Então, a natureza se degradando, a natureza
ficando extremamente poluída, as águas, o ar, isso tudo vai tornar a nossa vida muito, muito, muito complexa. Mudanças climáticas, né, a questão do aquecimento global, é uma preocupação muito grande atualmente para a humanidade. Tá? Então eu encerro e fico à disposição para a gente conversar mais. Muito obrigado pela oportunidade. Percy, nós que temos que agradecer a você. Aproveito para agradecer também o senhor Eduardo, que está representando a CIRP, e o Molinari, o nosso vereador Nelson das Pragas. Obrigado pela presença. Para esclarecimento, o IPTU verde é forma de conceder desconto no imposto predial e territorial urbano para os moradores da cidade que investem em uma dessas práticas. Na captação e ou reuso de água, nas coberturas vegetais do plantio de árvore em áreas permeáveis, na potencialização da energia passiva, em construção com material sustentável, em imóveis residenciais com programa de separação de resíduos sólidos e na utilização das energias eólica ou solar. Tá. Percy, há levantamento de dados por região sobre o plantio de árvores aqui no nosso município? O horto florestal, através do seu viveiro, fornece mudas, né? E, se eu não estou enganado, até 5 mudas é uma doação gratuita, né? Para a pessoa usar no quintal, na frente de casa, né? Hã? Até mais? Dependendo da situação, até mais, né? E lá eles cadastram, entendeu? Que a pessoa está levando mudas para plantar no imóvel tal, no local tal, no endereço tal, né? Agora, a gente não tem, vereador, eu acredito que não tenha, talvez possa até ter, que eu não trabalho com isso diretamente lá no viveiro, né? Vamos dizer assim, uma sistematização desses dados, dessas informações, para dizer, olha, né, para o Ipiranga foram doadas tantas mudas no ano tal, eu não sei se isso está, vamos dizer assim, compilado, né? Veja bem, nós temos duas formas de plantio de árvores em Ribeirão que é muito importante. Uma é através das compensações ambientais. O que é a compensação ambiental? A pessoa precisa tirar uma árvore, 10 árvores, porque ela vai edificar, por exemplo. Né? Ou então está se implantando um loteamento, né? Eu faço esse tipo de serviço, está se implantando um loteamento, e lá a árvore coincide aonde vai passar o emissário de esgoto, aonde vai estar o sistema viário, onde vai estar a entrada do condomínio. Então são situações que a gente não tem como não autorizar o corte. Então o que a gente pede? A compensação ambiental. Né? Aí o que a gente leva em consideração? O tamanho da árvore, se ela é nativa ou exótica, né? E aí nós estabelecemos, olha, você vai arrancar 20 árvores aqui para esse loteamento e você vai ter que plantar, sei lá, 590, certo? Esses 590, esse plantio de 590, e manter por 3 anos, né? Porque não adianta só plantar e abandonar, manter por 3 anos. Então, isso tudo está amarrado num documento. Você autoriza e já tem o termo de compromisso de compensação ambiental. O que fica difícil, às vezes, é a questão do local. Bom, onde vai plantar esses 590? Às vezes, dentro da própria gleba, que vai ser loteada, cabe. Né? Mas, às vezes, não. Às vezes, a prefeitura tem que indicar uma área pública. E aí as coisas nem sempre funcionam bem, porque nem toda área pública está apta a receber um plantio e aquilo se desenvolver bem. A gente tem muitas questões de vandalismo, a questão das formigas, o trânsito de gado. Não estou falando que isso é uma realidade para todas as áreas, mas tem muitas áreas problemáticas em Ribeirão. Áreas verdes que ainda não foram arborizadas, são destinadas para essas compensações, mas não estão aptas para receber o plantio. Essa é uma forma de plantio que ocorre, as compensações ambientais. Um dos serviços que eu faço é vistoriar, ver se aquilo foi cumprido. Um dos serviços que eu faço, mas tem mais 2 agrônomos lá que a gente faz serviços semelhantes. Né? Uma outra forma de plantar árvores em Ribeirão é o projeto de paisagismo.
todo loteamento novo, todo parcelamento do solo, condomínio, loteamento, o que for, tem que entregar tudo plantado e manter por 5 anos. Obrigação por lei. Então, ele aprova um projeto de paisagismo, né? Uma árvore em frente de cada casa, área verde toda arborizada, se for na beira do rio, mata ciliar, a gente aprova aquele projeto, ele implanta, a gente dá um termo de recebimento parcial. Aí nós vamos lá depois de 5 anos, que é o período que ele tem por obrigação manter aquela vegetação, e damos o termo de recebimento definitivo. Se tiver tudo ok. Se não tiver tudo ok, ele tem que refazer. Eu estou com 3 casos na Zona Sul que o cara está tendo que refazer. Está tendo que refazer mais de 50% porque ele perdeu tudo, abandonou. Então a gente tem essas 3 formas, vereador, de plantio de árvores em Ribeirão. A doação de mudas, que é uma coisa assim mais aleatória, né? Tem as compensações ambientais, a partir de extrações que são feitas, e também os projetos de paisagismo, né? Agora, poderíamos ir mais longe? Poderíamos, principalmente na parte mais antiga da cidade, e principalmente nas calçadas, né? Então, quando eu fiz o meu mestrado, o que a gente percebeu? A gente percebeu que as áreas verdes em Ribeirão, né, tanto na quantidade como na qualidade, elas não são de... A gente poderia considerar uma situação razoável. Agora, as calçadas estão muito mal arborizadas, tanto na qualidade como na quantidade. E aí tem um quesito muito importante, que é a largura da calçada. Porque hoje em dia você tem muitos equipamentos urbanos competindo com o espaço da árvore. E que é uma realidade também, né? Até a fiação, né? O poste, a sinalização de trânsito, a entrada de carro, né? Por exemplo, rebaixamento de guia, que eu acho que a prefeitura deveria ser mais criteriosa com isso, né? A Secretaria de Planejamento poderia ser mais criterioso. Não rebaixar toda a testada do lote, porque quando você rebaixa tudo para estacionar o carro em frente ao comércio, você não tem mais possibilidade de ter uma árvore na frente do estabelecimento. Antigamente, o que acontecia? A gente estacionava o carro, né? Quase não tinha guia rebaixada, você estacionava, caminhava um pouco, chegava no comércio. Andava meia quadra, uma quadra, tinha vaga para todo mundo, né? Tudo bem, é uma comodidade você estacionar na frente do comércio, mas será que a gente não está prejudicando, né? Rebaixando 100% da guia? Eu acho que poderia rebaixar, sei lá, 40%, o caso de deficiente físico. Eu acho que essa é uma discussão importante para Ribeirão, no caso de arborização de calçada. Não sei se eu respondi, mas... Assim, o que nós poderíamos, doutor, também está sugerindo, lá para o Horto, que seja feito por regiões, para se tornar público, né, e de conhecimento de todos, e é uma maneira também de incentivar realmente ao plantio. Tá? A partir do momento que a gente tiver conhecimento das regiões, as quantidades que foram plantadas, você está entendendo? Eu acho que é uma forma aí de incentivar o pessoal um pouquinho mais aí a essa prática, né? E para conhecimento, Percy, foram juntados aos autos diversos ofícios, né? Aliás, 6 julgados por egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre leis que tratam do IPTU em outros municípios, IPTU verde em outro município. De qual modo também foram encadernados aos autos nossos aqui sobre sustentabilidade e cartilha sobre arborização. Inclusive, nós direcionamos 9 ofícios à seguinte cidade, né? São Carlos, Guarulhos, Tietê, Presidente Prudente, Taubaté, Jundiaí, Mojimirim, Salvador, Curitiba, solicitando informações sobre o possível estudo de impacto econômico e ambiental com a implantação do IPTU verde naquelas municípios, né? E até o presente momento, né, nós tivemos 2 respostas, né, da cidade, inclusive também de Salvador e São Carlos. Essa resposta foi por e-mail, né, por e-mail, e a gente está juntando também aos autos aí essas informações passadas para nós de fundamental para conhecimento nosso, né. Vereador, a gente tem a nossa cartilha de arborização, tá? Ela se esgotou impresso, mas está no site da Secretaria. Eu sou um dos autores da cartilha, junto com a engenheira florestal Regina, que hoje trabalha na saúde.
Ela foi lançada em 2008, essa cartilha, é um manual, né, um manual técnico que incentiva o plantio de uma maneira adequada, né, a escolha da espécie em função de largura de calçada, presença de fiação, todas essas questões aí estão lá na nossa cartilha. Eu tenho alguns exemplares que eu guardei, que eu faço questão de mandar uma para a comissão para vocês terem também impresso, mas está no site da secretaria também para consulta, tá? Está aberta alguma pergunta? Alguém deseja fazer alguma pergunta ao Percy? Eu vou iniciar essa incumbência. Oi, Percy, nós temos agora em Ribeirão Preto passamos por um momento de discussão do plano diretor da cidade, né? E o plano diretor ele amplia, ele diminui um pouco quer dizer, ele aumenta um pouco o perímetro urbano, né? E com isso, talvez e é lógico, o interesse da iniciativa privada e das grandes construtoras em construir na cidade, com isso talvez nós tenhamos aí uma diminuição nas áreas de plantio para recuperação. Por outro lado, nós temos aí uma possibilidade de compensação maior, né? Você acha que dentro dos parâmetros que existe hoje na nossa legislação, a quantidade, ou seja, o que se pede de compensação é o suficiente? Você conhece cidades que têm mais rigidez? Você acha que Ribeirão isso é muito brando ou está dentro dos padrões? Maraca, obrigado pela pergunta, que ela enseja bastante discussão sobre isso. Eu acho que no que diz respeito à quantidade que a gente pede, está perfeito. Normalmente uma árvore nativa, adulta, sadia, a gente pede 1 para 25. Se a árvore é muito grande, como um jequitibá, a gente já chegou a pedir uma vez 1 para 300, porque a árvore era imensa, era uma coisa absurda. Você ia tirar né? Faço um parênteses aí o seguinte, eu sempre falo, eu sou um pouquinho mais velho lá de casa, lá da secretaria, né? Eu sou o mais novo da equipe antiga. Vou fazer 22 anos de prefeitura agora, dia 18. E a gente tem uma equipe nova agora, né? Entraram faz uns 5, 6 anos. Eu falo, gente, antes da gente pensar em compensação, a gente tem que ser criterioso no que realmente precisa sair. Porque tem muita coisa que dá para preservar. Então, antes de compensar, a gente mitiga, né? Eu lembro de um professor meu sempre falava isso. Antes de compensação, mitigação. O que é mitigar? Diminuir o impacto. Então, aquilo que dá para segurar, segura. Né? E já comprei muita briga, né? E algumas, talvez a maioria perdi, mas as que eu venci, depois o empreendedor veio até agradecer. Falou, poxa, que bom, eu queria muito preservar aqueles IPs e você insistiu naquele momento e foi bom e tudo mais, né? Então eu acho que com relação ao que a gente pede de quantidade, Maraca, eu acho que é suficiente. O que não está bom, e aí eu acho que é meio geral, a gente não tem pernas para fiscalizar todos os casos de compensação. Entendeu? O caso a caso. Principalmente as compensações menores. Entendeu? Então, quando é compensação, vai ter que plantar 900, vai ter que plantar 1.900. É bastante. Esse tipo de caso a gente vai atrás. Mas tem muita compensação pequena. O cara tirou uma árvore e vai plantar 20. Entendeu? A gente não vai atrás de tudo isso. A gente não tem pernas para tudo isso, entendeu? Quando a gente vai nessas situações das maiores, tem muitos casos, eu não saberia dizer a porcentagem, depois eu vou citar um estudo que eu acompanhei, mas tem muitos casos que a pessoa plantou e morreu. Insistimos, plantou e morreu. Na terceira vez ela já não plantou. Aí já vira, muitas vezes, uma questão judicial. Entendeu? Já vai Ministério Público, inquérito civil, já começa a coisa a ir para uma outra esfera, né?
Eu sou professor de uma disciplina na Engenharia Ambiental do Moura Lacerda. Eu orientei um trabalho de um aluno da pós-graduação. Ele pegou 30 casos de compensação ambiental feitos pela CETESB, autorizações da CETESB na região, incluindo Ribeirão, Brodowski, tinha Jaboticabal, várias cidades. Ele pegou 30 casos e foi ver se essas compensações ambientais estavam, de fato, virando uma realidade. Né? Porque você cortou, tem que plantar e cuidar. Né? Então, assim, o estudo dele, né, que foram esses 30 casos, pegando 2007 até 2012, ele pegou esses 30 casos, de saída, 55% não estava vegetação lá. Quer dizer, ou o cara nem plantou, ou o que ele plantou está abandonado e ninguém foi atrás. De saída. Mais da metade já não estava. O restante do que foi plantado, né, ele tinha ali uma faixa, eu não me lembro de cabeça, mas de 20% a 25% que estava lá, mas estava em condições precárias. O cara não estava cuidando direito do que ele plantou. E tinha 20% que estava legal, que tinha um êxito. Então, quer dizer, é muito baixo. É muito baixo. Né? Se você pensar, de cada 10 casos, 2 estão, de fato, sendo concretizados de compensação ambiental, é um índice muito baixo. Eu estou dando como exemplo um estudo, né, um trabalho de especialização que eu acompanhei. Né? Então, assim, eu sinceramente, eu extrapolo esse dado. Eu acho que, eu não sei, eu não saberia dizer, Maraca, por exemplo, se São Paulo está sendo mais cuidadoso com isso, se Rio Preto, são coisas que a gente pode até investigar, entendeu? Mas eu acho que, de um modo geral, os órgãos ambientais não têm perna para acompanhar o caso a caso das compensações. Né? Bom, eu vou só para completar essa pergunta aí. Eu não tinha pensado, né, eu acho até porque foge do assunto, né? Nós não estamos falando de IPTU verde agora, com o que eu vou colocar, mas eu preciso, até para aproveitar, e tem você uma das maiores referências na área aqui em Ribeirão. Nós temos um caso que está acontecendo, né? A CPFL ela pediu autorização para a Prefeitura do Meio Ambiente para extrair 1.300 e alguma coisa de árvores embaixo dos linhões. E eu sei que existem restrições para plantio embaixo dos linhões, se bem que esse final de semana a gente foi levantar algumas questões e existe também uma normativa da própria ANEEL dizendo que até 3 metros de altura são suportáveis, né, essas árvores lá. Mas o problema é que a CPFL pediu essa autorização e a Secretaria acabou fornecendo isso, foi no ano passado, não foi agora. E de forma, a minha crítica é a forma linear com que a Secretaria autoriza, né? Essa forma linear nos deixou muito insatisfeitos. Mais do que isso, a forma com que a execução tem sido feita, sem nenhum tipo de manejo, né? A última, que foi no Quintino 2 e no Simeone, ali na Avenida General Euclides Figueiredo, centenas de árvores ali foram retiradas, extraídas, e eu fui até o local e vários moradores recolheram pássaros que tinham ninhos, eles estão cuidando, cada um está cuidando dos pássaros ali, então a gente viu que não teve um critério de manejo, e isso está havendo inclusive o acompanhamento da Guarda Civil, a Patrulha Ambiental tem acompanhado. Então, eu sei que eu fugi um pouco do assunto, viu, presidente? Desculpa, só para aproveitar, como eu disse, o PERSE é uma grande referência, e eu fui atrás e a resposta que eu obtive da Secretaria é que, em compensação, a CPFL, para retirar 1.300 árvores da cidade de Ribeirão, em compensação, ela doou 1.300 mudas de árvores pro viveiro, né? Eu sei que, e de verdade, você fica bem à vontade, se você achar que não é oportuno para responder, como foge do assunto aqui, mas existe, às vezes,
Eu acho que isso é uma falha e que precisa ser corrigida, e nessa questão ainda daria tempo de corrigir. Eu vou estar conversando com o secretário, e mais uma vez não estou radicalizando e dizendo que nós não entendemos o fato de que essas árvores, muitas delas trazem alguns riscos, mas a grande maioria não trazia risco nenhum, né? E a forma linear é o que nos preocupa. Então, em cima disso, né, a prefeitura ela acaba, às vezes, facilitando muito para que essas extrações aconteçam. Maraca, eu não acompanhei o caso, recebi eu estava até, como eu disse no começo, a segunda quinzena de abril eu estava de férias, e recebi alguns vídeos da situação lá, até respondi às pessoas que ligassem no setor competente para fazer a denúncia e tal. Não acompanhei o caso. Sei que existe uma restrição técnica com relação à CPFL, se eu não me engano, de 3 metros a 3,5 metros, não podendo ultrapassar isso, né? Então, assim, eu não saberia dizer assim se tecnicamente ali precisava de cortar tudo ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não acompanhei mesmo, então não saberia dizer, né? Com relação à extração de árvores, de um modo geral, né, eu acho que a gente pode sim ser mais criterioso, ser mais cuidadoso. Porque a vegetação, ela tem uma presença muito marcante na paisagem urbana e na vida das pessoas. E à medida que você remove, né, uma árvore, um conjunto de árvores, isso causa um impacto muito grande, não só ambiental, causa um impacto humano também, né, porque a gente tem uma relação, né, um impacto na paisagem e um impacto humano. Então, eu acho que a gente tem que ser mais criterioso com extração de árvores, né. Por isso que eu acho que compensação não resolve tudo, né? Primeiro você vê o que é possível manter, né? Aí sim, aquilo que não dá tem que sair, tudo bem, você pensa em compensação. A CPFL poderia ir, eu sei que o caso do Linhão não é o que eu vou falar, mas eu vou aproveitar a oportunidade para dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, viu, Maurício, né, vereador? A nossa fiação na parte antiga da cidade, ela poderia, aos poucos, ser toda substituída, entendeu? E a gente ter um padrão de arborização muito diferente, principalmente nos canteiros centrais de avenidas. Gente, olha a Presidente Vargas, né? O que é aquilo, né? A gente tem uma arborização ridícula naquele canteiro central. Estou pegando um exemplo, tá? Peguem a Francisco Junqueira, que é o oposto, que a fiação está jogada do lado. A gente tem uma avenida maravilhosa, com cibipirunas, não sei desde que década, ou a 9 de julho, né? Quer dizer, então assim, eu acho que a CPFL poderia, e aí sim, a partir de uma iniciativa também do poder público, né, de estabelecer um protocolo, sabe, de substituição disso, porque isso na paisagem urbana tem um ganho, né, e ambiental também, né, de sombra, enfim. Eu acho que a questão econômica, né, se ela for um impeditivo, você pode estabelecer um protocolo e aos poucos você vai fazendo essa substituição. Mas você, de fato, incentivar, né, uma convivência mais harmoniosa da fiação com a arborização. Né. A gente tem também a questão das podas. Né, a Secretaria oferece 2 cursos de poda por semestre, né, para a formação de podadores, credencia esses podadores. Né. A CPFL muitas vezes muda a equipe de poda, aí quando muda, começa o cara do zero, vai lá, faz aquelas podas absurdas, a população fica chateada, é todo um transtorno, porque visualmente impacta mesmo. Além de impactar a fauna, como você citou o caso dos pássaros, com certeza impacta, né, as pessoas me perguntaram, nesse caso foi no Quintino, né? Quais os impactos que causam? Com certeza tem um impacto no microclima, tem um impacto, entendeu, na qualidade do ar. A gente não sabe mensurar isso, a não ser que você vá metodologicamente, faça a coisa. Mas com certeza a remoção de vegetação tem um impacto na qualidade do ambiente e automaticamente na qualidade de vida. Né? Então eu acho que extração a gente tem que ser muito criterioso, principalmente em uma cidade que tem um clima que em boa parte do ano é um clima quente. Né, a gente tem um período muito longo de clima quente. E agora, na estação seca, as umidades relativas do ar são baixas, o que a vegetação também contribui muito. Então, a gente tem que ter uma cobertura vegetal significativa em Ribeirão. Esse é um quesito importante para Ribeirão Preto. Ô, Percy,
A respeito desse curso de poda, você fez muito lembrar. Eu me inscrevi para fazer, só que infelizmente, devido aos compromissos, né? Mas o nosso gabinete esteve presente. Inclusive a Sônia está aí. Ela falou, eu vou fazer, foi você que você interessa fazer. Ela foi lá, fez os 2 dias lá. Gostou muito, né, Sônia? Eu gostaria de poder ter ido também, mas devido aos compromissos, me inscrevi e não pude estar presente. Mas eu espero que no próximo a gente esteja presente lá para ganhar um pouquinho de conhecimento, né? Entendeu? Então, eu acho que foi valioso, né, Sônia? Aprendeu, né? Então, foi valioso, então tá bom. Eu acho que está contemplado, né, Marco? Eu gostaria de... Posso fazer uma questão? Ah, você vai fazer pergunta? Primeiro, grato pelo convite. Eu sou de uma equipe nova, a CIRP acabou de ter uma mudança de direção, a gente está chegando agora. Em relação ao ofício que a gente recebeu, a CIRP não tem nenhum levantamento sobre se alguma empresa se credenciou ao prêmio, né, de cidadã amiga do meio ambiente, até porque o controle disso está na secretaria. A CIRP não teria como ter acesso a isso. Esse é um dado, a lei prevê que as inscrições e o acompanhamento devem ser feitos pela Secretaria de Meio Ambiente, então isso não passa pela gente. Quanto à segunda pergunta, que era sobre se há empresas que atuam na área ambiental em Ribeirão, há muitas, né? De forma mais esparsa, nós não temos um levantamento específico, mas há empresas que trabalham com gestão de resíduos, há empresas que trabalham com reflorestamento, há empresas que trabalham instalando energia solar fotovoltaica e energia solar térmica, principalmente, né? Mas não há uma articulação desse público, até porque não há muitas políticas públicas voltadas para isso. É muito mais um mercado privado, né? A associação tem interesse em contribuir para o debate do aprimoramento da lei, né? A gente acha que tem condições de juntar vários players para estar debatendo e dando uma contribuição, na medida do possível, fazendo com que a lei seja mais eficaz, com que a lei tenha uma regulamentação que a torne viável e útil para o dia a dia, né? E isso passa pelas indústrias, pelo comércio, passa também pela construção civil. A gente pode tentar fazer essa ponte, apesar da construção civil ter uma representação própria, mas a gente pode levar o debate junto com eles. Mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o PSI, né? A gente sempre, quando faz esses debates, a gente fala assim, a iniciativa privada, o empreendedor, etc. e tal. E aí o que me incomoda, até porque a gente sempre pensa nos dois lados, o poder público tem feito sua parte. Os fundos de vale, as praças que já estão sob a responsabilidade da prefeitura, elas estão arborizadas. A prefeitura tem nos seus próprios municipais, tem cuidado da arborização, o poder público tem feito aquilo que está sob sua responsabilidade. A minha pergunta é essa. Muito porque assim, porque o poder público não é pequeno, o poder público no Brasil ele é grande, né? E quando eu falo poder público, não estou pensando só no município. Você tem escolas municipais, você tem áreas do Estado, que você tem que, mesmo em Ribeirão não tem um levantamento, mas pensando rapidamente, o poder público em Ribeirão Preto não é pequeno, é grande. Eu acredito que sim, que o poder público tem feito a parte dele, né? Eu acho que a gente tem uma política de desestruturação do poder público no país em movimento atualmente, né? Eu acho que eu penso que o poder público deveria se fortalecer com mais recursos humanos, com mais capacitação, com mais incentivo, né? E não o que a gente está assistindo, né? A gente está assistindo um desestímulo, né? E um apequenamento do poder público no Brasil, né? Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração quando a gente quer medir os resultados da ação do poder público, né? Eu acho que nós temos várias ferramentas na área ambiental construídas ao longo do tempo. Eu tenho 22 anos de casa na Secretaria do Meio Ambiente, né? Sim, né? Uma equipe técnica pequena,
uma equipe técnica pequena, né? O Parques e Jardins, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, tinha um jardineiro por praça. Tudo foi sendo terceirizado, os jardineiros se aposentaram ou morreram e ninguém foi reposto. Hoje a manutenção das praças está atrelada a quê? A terceirização. Se tem dinheiro, corta a grama e poda as árvores. Se não tem, fica tudo abandonado. E é o que a gente assiste muitas vezes. Então são opções de gestão que vão sendo feitas ao longo do tempo, né, que eu acho que diminui a força de atuação do poder público, né? Então eu acho que aí sim a gente começa a colher resultados piores, né, da ação do poder público. Agora, se o poder público estiver devidamente estruturado e motivado, né, como já teve em outros momentos, né, eu acho que a atuação dele, as respostas que ele dá, os resultados que ele oferece são melhores do que os atuais. Essa é a minha resposta. Você percebe que o orçamento da prefeitura nos últimos 10 anos triplicou? Vai ter que voltar a pergunta. O orçamento, é lógico que eu não estou falando isso pensando no PERSI, né? Não é o teu PERSI, o Parque Jardins, a tua equipe pequena, né? Eu estou falando assim, o poder público, sob cuja responsabilidade está os fundos de vale, por exemplo, e que deixou passar a avenida encostado nos fundos de vale. O poder público que tem uma infinidade de praças abandonadas. Se é no fundo o seguinte, se é a gestão, se terceirizou, não terceirizou, como cidadão, como contribuinte, que viu o orçamento do município triplicar em 10 anos, né, a sensação é de que poderia ter sido feito mais, e não é o teu departamento. Não entenda isso como algo pessoal. O meu olhar é um pouco o seguinte, será que o poder público está fazendo com os recursos que tem a sua parte? Porque a gente cobra, os outros arborizam, os outros, mas tem um monte de áreas significativas que estão sob a responsabilidade do poder público, são dela, né? E que, se fossem bem utilizadas para os seus fins, a qualidade de vida talvez melhorasse em Ribeirão, fora o que pode ser também pedido para a iniciativa privada. Os órgãos ambientais no Brasil, nos últimos anos, fizeram uma opção quase que exclusiva por um único instrumento de gestão, que é o licenciamento ambiental. Hoje a equipe técnica, nós somos em 9 técnicos lá, ou 10, se não me engano, todos eles trabalhando com licenças ambientais. Quando a gente vai na política ambiental do município, que eu mostrei para vocês, do Código de Meio Ambiente, a gente tem uma lista de instrumentos de gestão, educação ambiental, né, as próprias novas leis, né, que são as normas diretivas, o planejamento, o zoneamento ambiental, que são ferramentas que a gente tem ainda no plano diretor, né. Enfim, existe um rol de instrumentos de gestão que a gente não consegue levar a cabo, entendeu? Pela ausência de estrutura. Né? Então está todo mundo fazendo licenças ambientais. E a licença ambiental, ela corre atrás do quê? Ela corre atrás do empreendedor, ela corre atrás da atividade econômica. Para implantar uma padaria, para implantar um loteamento, para implantar isso, para implantar aquilo. Né? Então a gente licencia, não licencia, autoriza, não autoriza. Então é um instrumento de gestão ambiental importante? Mas ele olha o impacto local de cada situação, de cada serviço, de cada atividade econômica. A gente tem que ter instrumentos de gestão mais amplos, e eles estão previstos em lei. E para a gente ter isso em funcionamento, é preciso uma estrutura maior, entendeu? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Percy, acho que já podemos encerrar, estão contemplados, né? Tem mais alguma pergunta aí? Então tá. Boa tarde. Eu gostaria de aproveitar o momento e o tema, né, que está sendo abordado. Só um minutinho, teu nome? Adriana, eu sou assessora da vereadora Gláucia Berenice. Existe uma coisa que me incomoda como cidadã, como moradora, como defensora do meio ambiente, sou bióloga, e o que eu tenho visto aqui na cidade de Ribeirão Preto, que existem alguns terrenos próximos a cursos de água, que a lei já prevê que não pode ter atividade comercial ou instalação de construções nessa região, né?
E eu tenho visto, assim, com uma frequência alta, algumas instalações muito próximas a esses locais, né? Então, assim, usando como estacionamentos, né? Eu posso aqui citar dois endereços, na Avenida Meira Júnior com a Rua Pernambuco, inclusive desmataram, e ali está sendo utilizado como estacionamento. E na Travessa Esmeralda, ao lado da maternidade Sinhá Junqueira, a mesma coisa, né? Então, por falta de locais para estacionar carro na região, estão utilizando áreas de preservação permanente para fazer estacionamento, né? Então, assim, eu queria só dar uma ênfase, né, nesse sentido, porque, apesar de já ter sido feito requerimentos, indicações, nada tem sido feito, continua da mesma forma, né? Então, só queria aproveitar a oportunidade, falando sobre IPTU verde, né, de enfatizar essa necessidade de realmente, se não pode, não pode, né? Fiscalização. Muito obrigada. Existe o setor de fiscalização da prefeitura, né, dentro da fiscalização ambiental, aliás, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, que pode ser feita a denúncia, né, citando os endereços, entendeu? Se quiser eu levo para você os endereços. Ah, já foi feito. Quando não se resolve pelo poder público, normalmente abre-se um inquérito civil no Ministério Público. É o segundo caminho que eu conheço. Muitas vezes a gente acaba atuando, fazendo vistoria técnica em cima de inquérito civil, né? Mas tem essas situações, tem sim. Eu já lidei com um caso desse no Córrego do Tanquinho, né? Eu pensei mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença e colaboração, agradecer a doutora Patrícia, o nosso jurídico doutor Fábio, a TV Câmara, os assessores dos nossos vereadores, né? Da Glaucia Berenice, Nelson das Placas, Maurício Gasparini, André Trindade, Paulinho Pereira, a imprensa, a você, Maraca, por mais essa colaboração, essa contribuição conosco, com essa comissão, e você, Percy, foi muito gratificante para nós receber você aqui, e para nós ganhamos, eu acho que eu consegui ganhar mais conhecimento, você está entendendo? Tudo hoje na vida eu acho que é um aprendizado e vai fortalecendo nós, por exemplo, por ser o primeiro mandato nosso, nós estamos engateando ainda, mas com essas ajudas, com essas colaborações de vocês que estão na administração aí, eu acho que nós conseguimos, em tão pouco tempo, nós vamos conseguir o objetivo que é da comissão, nós temos esse prazo de 120 dias, para a gente estar concluindo isso aí, que foi de uma valiosa importância, e queria agradecer também o secretário Ocão lá por ter contribuído com a gente aí. Você leva um abraço aí para nós aí. Tá, eu passo lá para ele e quero agradecer também. E dizer relembrar aqueles dois tópicos que eu falei. Eu acho que a gente tem que levar em consideração a parte econômica, mas também a parte de consciência. Porque eu acho que o meio ambiente é um bem de interesse coletivo, pertence a todo mundo, né? Então, a contribuição que as pessoas dão também é parte da vida dela, né? Eu acho que não é só pela via econômica que a gente tem que incentivar a preservação e a recuperação do meio ambiente, mas também pela consciência. Eu acho que essas duas coisas têm que estar atreladas, né? Essa é Tá? Obrigado.